Fala galera, como é que vocês estão? E eu sei que você trocou a CLT pela liberdade, acreditou no sonho de ser dono do seu próprio negócio, mas me conta a verdade. Muitas vezes você acabou se tornando apenas dono dos seus próprios prejuízos e também compartilhando isso com o próprio risco, que muitas vezes é bem alto. O mito do empreendedor de si mesmo é uma conversa furada que o capitalismo inventou, principalmente agora sendo utilizado pelas plataformas digitais. Muitas dessas plataformas que na realidade vendem apenas uma grande ilusão para quem trabalha. No vídeo de hoje a ideia é a gente desconstruir essa ilusão e tentar entender de fato o que está por trás desse ser empreendedor de si mesmo e quais são os problemas vinculados a isso, que muitas vezes fazem com que você nem perceba que está sendo explorado por aquela plataforma. Mas antes disso, roda a vinheta aí. Pois é, galera, você já deve ter ouvido muito a respeito do tal mito do empreendedor de si mesmo, que se baseia naquela realidade de que você é dono do seu próprio futuro e pode decidir exatamente as coisas que vão acontecer, os seus próximos passos, e que 100% aí de tudo depende única e exclusivamente de você, e que o seu sucesso só depende de você, e que você é dono aí 100% de tudo que vai acontecer na sua vida. Eu te adianto que isso é uma grande mentira, isso você já deve saber, né? Mas caso não saiba, saiba agora que é uma grande mentira, que é uma coisa que é vendida para as pessoas hoje como algo que as motiva a acreditar que situações que são precarizadas passam a ser situações boas e positivas. Hoje, um motorista de aplicativo, por exemplo, e um entregador que trabalham aí algumas boas horas por dia, muitas vezes inclusive ganhando mais do que um salário mínimo com essas horas trabalhadas, né? Muitos até ganham 2, ali 3 salários mínimos com essas horas trabalhadas. O que vamos ser de cara aqui dizer? O motivo disso é porque o salário mínimo é baixo, tá? E, inclusive, o salário mínimo ser baixo é o que motiva as pessoas a irem para esse tipo de emprego. Até porque se o salário mínimo fosse maior, o salário mínimo fosse mais alto, não haveria por que as pessoas optarem por trabalhos mais precarizados e com menos direitos na expectativa de ganharem mais. Como o salário mínimo é baixo, esses trabalhos passam a ficar atrativos. É algo do sistema, é algo do capitalismo, principalmente em economias subdesenvolvidas como a nossa. Mas assim, ainda assim a gente encontra alguns pontos positivos, como por exemplo, muitos entregadores e motoristas podem ser MEIs, abrir aí o seu microempreendedor individual, o que dá para eles uma garantia mínima pelo INSS, pela contribuição mensal de 5% do valor do salário mínimo no momento. Hoje é na casa de R$ 80 por mês. Lembrando que a MEI foi criada pelo governo do presidente Lula, se não me engano, em 2003. E algo muito positivo, mas óbvio que não substitui uma gama de direitos que um trabalhador deveria ter. Até porque alguns pontos em quem dirige aplicativos ou faz entregas que diverge significativamente do empreendedor mesmo. Eu estou usando o exemplo aqui de quem faz entregas e dirige aplicativo, mas para outras coisas ligadas a aplicativos isso também se estende, a grande maioria das coisas. Se você abre uma MEI, por exemplo, você se torna lá microempreendedor individual, você pode fazer diversas atividades e muitas delas, vamos usar de exemplo aqui, fazer bolo para fora. Você tem um controle sobre a sua empresa, você determina o valor do bolo que você vai vender, você determina promoções que eventualmente você pode vir fazer, você determina se você vai fazer mais bolos ou menos bolos, você determina como vai ser a propaganda que você vai fazer, você tem uma autonomia sobre a empresa ali que você criou, que você está desenvolvendo. Coisa que quem está no aplicativo não tem. A plataforma, ela é sua chefe, ela vai determinar ali as tarifas que você vai receber, ela vai determinar ali se vai haver alguma promoção ou não. O que é muito utilizado por quem trabalha dessa maneira é de que você pode começar e parar a hora que você quiser. Que é um fato e é positivo, né? É um benefício, vamos dizer assim, de quem atua nesse tipo de modalidade. Em contrapartida, o que não é dito muitas vezes é que há, em algumas plataformas, penalizações por você trabalhar pouco. Então,
Quem trabalha mais, muitas vezes recebe aí mais visibilidade, sobe de nível dentro da plataforma e consegue mais benefícios, coisa que quem dirige menos ou entrega menos, muitas vezes não consegue. E essa pessoa, mesmo trabalhando menos ali em determinados horários, ou trabalhando mais e conseguindo os seus benefícios a mais, ela divide parcela do que ela ganha com a empresa, e muitas vezes uma parcela gorda ali, não é 5% para a empresa e 95% para o trabalhador. Muitas vezes é 50-50. E a plataforma, a única coisa que ela fez ali foi usar o algoritmo para te conectar com o passageiro, ou te conectar ali com o restaurante, para você ir lá buscar a pessoa ou a refeição e fazer a entrega até o destino final. Isso, óbvio, tem um custo inicial alto, mas esse custo é diluído ao longo do tempo e não justifica uma taxa, uma tarifa de 50-50. Até porque todos os gastos operacionais da sua empresa, né, do seu empreendedorismo, ficam com o empreendedor e você está rachando lucro com a plataforma. O carro, por exemplo, o seguro é seu. Para quem tem carro alugado, muitas vezes o pacote ali já tem seguro, tudo incluso, mas o aluguel do carro é seu. Para quem tem carro próprio, o seguro é seu. As taxas ali de manutenções são suas, a gasolina é sua, se der algum problema é seu, levando em consideração que está tudo dando certo, tudo indo bem. Se você se machuca, por exemplo, se você fica doente, se você tem algum problema, o qual você precisaria se afastar, esses dias aí você vai ficar sem receber. Se você for MEI, você tem a vantagem lá de entrar no INSS e tudo mais, mas lembrando que muitos não são MEI, tá? Tem muitas plataformas que aceitam o trabalhador ali como pessoa física sem a necessidade de abertura de uma MEI. A pessoa usa o CPF dela e não a criação de um CNPJ, né? Ela usa o próprio CPF e nisso ela não teria esses direitos e ficaria parada sem receber nada. Todos esses pontos que eu estou trazendo abrem uma brecha de que há uma necessidade de se discutir uma regulamentação, né, dessas plataformas, dessa modalidade de trabalho. A gente leva em consideração, beleza, a CLT é dos anos 40, então talvez, né, não tenha ali recursos suficientes para abraçar essa modalidade de trabalho e nem outras novas modalidades de trabalho que possam vir a surgir ou que já estão surgindo. Mas precisa-se ter debates justamente para que essas categorias possam ser abraçadas com um pouco mais de dignidade e direitos. Como nós citamos lá no começo do vídeo, os salários baixos, a grande massa salarial ali, a média de salários, né? Não a massa salarial, mas a média de salários ser baixa, faz com que muitas pessoas recorram a isso, né? E trabalhem nesses setores de economia de apps. E a gente vê, por exemplo, motoristas de aplicativo, às vezes com formação acadêmica, e dirigindo o aplicativo porque, segundo muitos deles, já peguei alguns, inclusive, que contam histórias que se formaram e trabalhavam na área, mas dirigindo ganham mais, o que mostra, de fato, aquilo que nós temos. O salário mínimo é baixo, a média de salários também é baixa, o que pressiona o mercado e esses trabalhadores a irem para esses serviços mais informais. Isso é um movimento do mercado mesmo para fazer com que as pessoas, por receio de ficarem sem trabalhar ou pela pequena ambição de receberem um pouco a mais, aceitarem ali condições mais precárias. Isso é um movimento social. É ruim, né? Claro que é ruim. Seria interessante que todo mundo tivesse direito, todo mundo tivesse as boas condições ali de trabalho, que pudessem ter o básico, mas se todo mundo tem isso, como é que as pessoas vão aceitar a precarização? Então, é algo que deve ser refletido e pensado. Mas ainda entrando na seara que nós estávamos falando lá atrás, o microempreendedor individual dá esse respaldo, mas, cara, não é o suficiente. Não é o suficiente. A gente precisa adaptar. E houve um projeto aí para que houvesse uma regulamentação que foi debatido, foi e voltou, e no fim a gente teve ali avanços que abraçou um pouco mais esses trabalhadores com um pouco mais de direitos. Tá longe de ser o necessário, que inclusive é algo que é positivo porque antes do debate não existia nada. Depois do debate passa-se a ter mais perspectivas, né? Mas tem que ter uma ampliação geral de debates para que esses trabalhadores possam se sentir abraçados pela legislação e tenham o Estado ali amparando eles de alguma maneira. E quando a gente diz o Estado amparando, muita gente já vira e entra em pânico dizendo que o Estado só vem para atrapalhar e cobrar impostos e que tudo mais e tal. Cara, o Estado, mesmo fiscalizando muitas das coisas, acontece em números absurdos, como por exemplo, metanol nas bebidas. Inclusive, segundo a perícia aí, o metanol foi colocado e as bebidas foram ao mercado e tudo mais. O mercado não se autorregula. O Estado, mesmo tendo leis trabalhistas, há pessoas aí em situação análoga à escravidão, há pessoas aí que têm os seus direitos ultraviolados e depois entram com ação eventuais contra a empresa para conseguir reaver os seus direitos. Tem patrões aí que não pagam o fundo de garantia do funcionário, tá? Isso é porque a lei existe. Imagina só num universo em que a lei não existe, em que o Estado está totalmente por fora.
O Estado tem os seus pontos de melhora, é óbvio que devem ser debatidos, mas a ausência do Estado também tem os seus pontos muito ruins e é algo que a gente precisa debater. Sem Estado, a precarização reina. Sem Estado, o mercado se autorregula e essa autorregulação é perigosa. A gente já viu aí alguns resultados. O metanol é só um dos exemplos, mas a gente sabe que tem inúmeros outros exemplos de situações como essa, né? Mas é muito comum a gente ouvir esse discurso de que o Estado não deve intervir e que essa precarização é boa, porque tudo é moldado para que essa precarização pareça boa. O mito do homem de si mesmo, né, o empreendedor de si mesmo, é algo que encanta de fato os olhos, enche os olhos, mas não é uma realidade na grande maioria dos casos e apenas uma maneira de fazer com que as pessoas aceitem realidades inferiores àquelas que elas de fato merecem. Eu já vou pedir para você deixar o comentário aqui embaixo se você já conversou com algum motorista de aplicativo ou com algum entregador e ouviu algum discurso como esse, como que você reagiu, o que você falou para essa pessoa, ou se você é entregador, entregadora, como que você vê esse discurso do empreendedor de si mesmo e se você acha que uma regulamentação seria bem-vinda, deixa aqui nos comentários, eu vou responder todo mundo. Não esquece também de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, claro, acompanhar a gente nas outras redes sociais. Acompanhe aí que na descrição tem tudo certinho. Eu vou ficando por aqui, valeu para quem assistiu até agora. Vamos debater nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.